Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você, uma excelente semana. Deus abençoe a todos nós, nos conceda paz, saúde e alegria. Bom, hoje quero lembrar que Nossa Senhora em Anguera avisou que muitos consagrados seriam levados ao cárcere, ou seja, seriam presos por amarem e defender a verdade. Virou moda de padres estarem sendo denunciados, né, por grupos, né, que são anticatólicos, porque padres falaram verdades que é da doutrina católica. Se a doutrina católica ensina algo, bom, se as outras religiões têm lá sua doutrina, a gente não tem nada a ver. Se a Igreja Católica tem sua doutrina, os outros lá fora também não tem nada a ver. Então, cada um come no prato, no seu prato, e faz o que quiser, porque a gente tem liberdade. A Igreja Católica não é contra isso nem aquilo. A Igreja Católica é a favor da salvação das almas e é contra o pecado. É só isso. E a gente tem visto nesses últimos tempos, e isso vai se intensificar. O problema é que a igreja não pode, digamos, silenciar, porque se ela vai silenciar, aí, meu irmão, a coisa fica mais feia ainda. Então, a igreja precisa se manifestar de forma veemente contra essa coisa. Dizer, olha, a nossa doutrina é essa aqui, né? Que esses padres são processados, são chamados pela justiça, porque o último caso recente aconteceu aqui no Brasil, lá em Quixadá, lá no Ceará, o padre foi acusado de transfobia, né, por ensinar a doutrina da igreja sobre gênero em missa. O padre apenas ensinou o que a igreja católica ensina. Ou seja, o quê? O padre ensinou, tá? Que homem é homem e mulher é mulher. Agora, se querem inventar outra coisa, problema de cada um, faz o que quiser. Tem gente aí que acha que é cobra, outro acha que é lagarto, outro acha que é cavalo. Não tem gente aí, um negócio, não sei como é que chama esse trem aí. Então, se o cabra quer achar, um ser humano quer andar arrastando na rua, achando que é uma cobra, que se sente que é uma cobra, tu vai fazer o quê? Nós católicos vamos rezar por essa pessoa, mas deixa ele arrastar pelo chão, né? Cuidado para não vir um caminhão e atropelar, viu, irmão? Então, é que há uma cegueira espiritual na humanidade muito grande. Você viu o que aconteceu semana passada, né? Lá em Goiás e cá na Bahia. Aqui, o pai que abusava da filha, matou a filha e depois se matou. Lá em Goiás, todo mundo já sabe qual foi o motivo, né? Que levou a essa loucura. Não tinha necessidade. Meu irmão, o ser humano tem que pensar uma coisa. Você é casado, não é? Se sua mulher não lhe quer, manda ela arrumar a mala dela e vai-se embora. Ou você deixa a casa para ela, vai-se embora, sei lá, faz um acordo, né? Não precisa matar ninguém. Tá acontecendo coisa. Isso aí que a gente viu, né? Semana passada, vai ter muito mais. Coisa pior vem ainda. Escuta o que eu estou te falando. A mãe de Deus desceu do céu para avisar que a humanidade está cega espiritualmente, né? Agora, quem pode trazer o remédio para curar essa cegueira é a igreja. Aí também a igreja fica. A maior parte dos consagrados também estão cegos espiritualmente, aí estoporou de vez, né? Então, e você acha que este padre, né, Padre Francisco, nossa solidariedade a ele, ele simplesmente ensinou o que a igreja ensina. Quer dizer que se eu falar que é a mesma coisa do Padre Francisco, eu vou também ser chamado pela justiça? Isso é uma coisa absurda, né? Porque aqui em Anguera vem pessoas também que vem homem que acha que é mulher que acha que é homem, e eu que tenho a ver com isso? Então, o teu texto mesmo, vai rezar. Quando morrer, se tu tiver certo, tu entra no certo, se tu tiver errado, tu desce pro beleléu. Aí agora quem vai te julgar é Deus, né? Mas a doutrina da igreja diz que homem é homem, mulher é mulher. E o padre estava falando exatamente isso. Aí foi chamado, né, para prestar
esclarecimento foi denunciado por xenofobia ao Ministério Público do Estado do Ceará. Estou lendo a matéria, viu? Por dizer em homilia o que Jesus ensina que homem é homem e mulher é mulher. Ele foi denunciado por uma associação lá do Ceará, né? E alega que as manifestações do sacerdote ultrapassaram os limites da liberdade religiosa e de expressão. Quando é do lado deles, eles podem dizer o que quer, né? Então, você vê que tem muitos movimentos, aí não estou falando dessa associação, tem muitos movimentos ligados a esses movimentos LGBTI, etc., aquela letra toda, que os cabas esculhamba, fazem encenação de Jesus na cruz como homossexual, né? Fazem, como teve em Belo Horizonte, o caso lá, dentro de um museu, o absurdo que estava lá, né? Então, eles vão para as ruas, mulheres se vestem de Nossa Senhora, fazem simulação de aborto para dizer que Maria deveria ter abortado Jesus. Tudo isso está aqui nas redes sociais. Ninguém fala nada. Agora, quando o padre vai dizer, o padre Francisco disse que homem é mulher, mulher, aí agora deu Ministério Público. A justiça tem tantos casos para resolver. Aí, sabe o que é isso aí? É que, infelizmente, aí já não é mais nem Ministério Público, nem essas associações ligadas a isso. São os políticos, né, que não têm compromisso com Deus, que criam essas leis para perseguir. Nossa Senhora não avisou aqui em Anguera que leis serão criadas para impedir a ação da igreja? Pois é, profecia se cumprindo, meu irmão. E eu te garanto, com 100% de certeza, que tu e eu ainda não vimos nada, viu? Nada. Ainda vem coisa braba por aí. Eu não vou nem ler aqui o resto da matéria, que esse tipo de coisa me enoja, sabe? Porque a igreja vai ficar com as mãos amarradas, você não vai poder mais ensinar o que é correto, o que está na Bíblia, né? Mas aí, sabe o que é que acontece? Eu vou te dizer, ninguém tem coragem, eu digo. Eu li antes de dormir ontem uma matéria lá da Itália, né? Que agora, até dentro do Vaticano, aprenderam uma moda agora, tem gente lá dentro dizendo que Deus é mãe, que Deus é mulher. Cachorra dessa, meu irmão. Deixa cá no mundo, os movimentos que tiver, pode dizer que Deus é o que quiser. É o povo lá do mundo, né? Mas a Igreja Católica, gente trabalhando no Vaticano, e ninguém dá um corte rápido, Tramontina, nesses cabas, né? E tem mulher também, né? É uma coisa escandalosa. Agora, se de dentro da igreja consagrados estão nessa linha, tu quer o quê? Que as associações do LGBTismo pensem ao contrário? Se a igreja fala, quer dizer, a igreja, os malassujos, vamos chamar assim, os malassujos de dentro da igreja católica defendem determinadas coisas, os movimentos cá, que não tem nada a ver com a igreja católica, vai pensar ao contrário? Não, vai dizer a mesma coisa, entende? É uma coisa escandalosa. Eu vi aqui ontem, deve ter sido um live, que aquela freirinha lá que Francisco colocou dentro do Vaticano recebeu mais poder, até na escolha de bispo, né? Eu não sei exatamente onde foi que eu vi essa matéria. Mas eu falei um dia desse aqui, fiz uma catequese, mostrando que... achei. Brambila, a irmã Bambrila. O Papa amplia os poderes de Bambrila, influência direta na nomeação de bispos, né? Então, há muita coisa que... Deixa eu ver se foi aqui que eu vi, porque, né, para não dar informação errada, e depois me botaram também na armadilha. Vamos ver se... Não foi nessa matéria que eu vi falando de que, assim, eu botei mulher, mas, perdão, eu botei mãe, mas é mulher. Seu nome, cadê? Da vida religiosa ao coração do episcopado. A irmã Bambila ocupa há um ano a prefeitura
do Dicastério para o Instituto de Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica, organização da qual já atuou como secretária. Seu nome tem sido associado a abordagens teológicas feministas, incluindo expressões como Deus é uma mulher, que introduz uma leitura problemática na linguagem revelada. A tradição teológica sempre ensinou que Deus se revela como Pai. Esta não é uma categoria interconcebível, dependendo da sensibilidade das culturas, mas de um dado transmitido no Apocalipse. Aí vai aqui, né? Então, lá dentro do Vaticano, estão com essa fusaca de que Deus é uma mulher, que Deus é, né? Que Deus não tem sexo. Mas Jesus disse, Pai nosso que está no céu. Ele não disse, Mãe nossa que está no céu. Ele ensinou a rezar o Pai nosso. Deus é Pai, né? Portanto, Pai é no masculino. Mãe é o feminino. Então, que doidice é essa? Então, se a Igreja Católica, não vou dizer Igreja Católica para não pecar, se a podridão que entrou dentro do catolicismo faz isso, o que o mundo cá fora não fará? Então, não é de se assustar. Ou você acha que esse padre, que foi chamado por ter dito isso, você acha que lá no Ceará todos os padres ficaram a favor dele? Duvida é o dó. Tem aqueles padres que gostam da confusão, né? Que deve estar dizendo bem feito, né? Querendo ver a bagaça com o colega. É triste a gente ver, né, essa coisa dentro da Igreja Católica. Então, os padres, por ensinar a verdadeira doutrina da Igreja, eles podem ser presos. Isso não é triste, meus irmãos? Ou seja, eles criam essas leis, o esquerdismo, os esquerdistas políticos, é perigoso, meu irmão, viu? Eles não têm misericórdia, não. Eles querem, né, criar leis, por isso que tudo pode ser decidido com seu voto, né? Então, tenha cuidado. Veja quem que você está votando. Qual o pensamento? Pesquise. Quando um deputado chegar aí, um senador na sua cidade pedindo voto, pega o nome dele completo e pesquisa o que ele defende. Porque aí você, como católico, vai saber se você pode ou não votar. Porque se ele defende essas coisas e você vota, você não pode ir para a missa hoje para comungar, entendeu? Você está fora da comunhão com a Igreja Católica. Eu estou te ensinando o que a Igreja ensina. Não é o que muitos malandros que entraram na Igreja ensinam por aí. Estou te ensinando a verdadeira doutrina da Igreja Católica, viu? Tem os malandréus, como dizia meu pai, que ensina o cara de doidice, né? Mas eu estou falando de doutrina verdadeira na Igreja. Então, tem pessoas que pensam, dentro da Igreja Católica, pensam diferente. A Igreja se dividiu, né? A gente já sabe que a Igreja Católica teve um racha, dividiu. E a guerra não começou ainda não, viu? Aguarde. Em breve, esse ano, teremos muitas novidades. Profecias de Anguera vai vir a rodo, né? Cheio de... Esse ano vai ter muitos acontecimentos terríveis, tenebrosos dentro da Igreja Católica. Escreva o que Pedro Reis está te falando. Confusão para mais de quilômetro, né? Vamos ver o que é que vai dar. Eu gostaria que não tivesse, mas pelo andar da carruagem, né? Você imaginar esse encontro teve semana passada entre o cardeal da Congregação para a Doutrina da Fé e o superior da Fraternidade de São Pio. Isso vai sair lasca de fogo, relâmpago do brabo, porque o pessoal da fraternidade, não estou aqui defendendo a fraternidade, não, eu sou católico, entendeu? Eu sou católico. Pedro, você é de que grupo? Eu sou católico, meu irmão. Faço parte de grupo nenhum. Sou católico, é só católico, entendeu? Você é o quê? Progressista ou conservador? Eu sou católico. Pronto. Esses rótulos, foi Satanás que jogou dentro da igreja, teve uma vitória esmagadora contra a Igreja Católica. Satanás teve uma vitória esmagadora, botou para quebrar, entendeu? Se você botar, Pedro, você está dizendo que o diabo venceu a Igreja Católica? Nesse sentido, venceu. 10-0. Porque dividiu. Progressistas e conservadores. Aí os conservadores, que são os católicos, devem se chamar católico, aqui, é o que defende o que é certo, né? Os outros defendem, né, casamento de pessoas do mesmo sexo, etc. Que quem quiser se casar, vá lá no fórum e case. Você quer casar? Você é homem, quer casar com outro homem? Quer mulher com mulher?
Eu vou respeitar, meu irmão. Vai lá no fórum. Lá, o fórum é o lugar desse lugar aí. Na igreja católica, não se faz esse tipo de coisa. Eles inventaram, né? Fidúcia súplica liberou para fazer. Eles não chamam de casamento, mas é casamento. É tão escandaloso que eles ficaram com medo de botar o nome, né? Então, chamaram de bênçãos para casais irregulares. Mas quem vai lá, né? Porque se eu encontrar dois homens, Pedro Regi, o padre, por causa de fidúcia súplica, nos deu uma bênção. Nós agora estamos casados. Eu digo, é mesmo. Nós estamos casados. A igreja casou vocês, a igreja católica. Vou dizer que é o quê? Porque eu aprendi que é isso. Entende? Tem validade? Não tem validade. Mas que isso aí, mesmo não tendo nome, é casamento, aí só uma jumentada da cabeça é que não quer ver, viu? É tão errado que não pode ser feito dentro da missa, tem que ter um tempo, segundos, que é 12 segundos, não pode passar, não, ligeiro, corre. Mas se tem dois ali consentindo, querendo receber essa bênção, a igreja me ensinou, né? A não ser que mudou. Se mudou, me explique. Porque a igreja me ensinou que o único sacramento que o padre não administra é o matrimônio, que são os noivos, os nubentes, né? É que dão esse consentimento. São eles que o sim deles é que fecha o acordo. O padre está ali como testemunha, apenas vai dar a bênção final. Pois é. Então, tu quer o quê? 2008, a igreja do meu Jesus muito sofrerá. Os meus pobres filhos carregarão, os meus filhos consagrados hão de experimentar toda espécie de dores físicas. A senhora está dizendo que até espancamento contra padre aí, viu? Ela está dizendo, dores físicas, né? Espiritual, dores físicas. Assim como os primeiros cristãos, a igreja experimentará a cruz da perseguição e do martírio. Os bons serão perseguidos e deixados em cárcere. Isso é só ensaio. O padre falou, alguém denunciou, a justiça, claro. O Ministério Público não está errado. Se a lei diz, o Ministério Público, o promotor está cumprindo a lei, né? Eu já passei por algumas bagaças parecidas. Quer dizer, a minha foi pior. Eu não quis comentar na época, mas foi pior. Mas tudo isso é resolvido. Então, às vezes você fala uma coisa aqui, né? Pessoas, perseguidores de Anguera, aprontaram contra mim. E foi aprontamento pesado, né? Mas a mão de Deus, eu já disse, põe a mão sobre eles todos. Põe sua mão forte sobre eles. Todos pagarão caro com Deus. Eu não vou na vingança não, porque, né, eu não sou nenhum carrasco, mas aí eu boto na mão de Deus. E quando eu boto, meu irmão, na minha oração, Nossa Senhora, mexeu com Nossa Senhora de Anguera, ferrou-se com o padre, já foi, entende? Agora, a justiça está 100% certa. Presta atenção no que eu estou dizendo. A lei criada pelos deputados, entendeu? Os deputados não criam uma lei, a lei não está lá? Tá, não foi aprovada. A justiça tem que cumprir, né? A lei só não vale quando o negócio é o inverso. Está vendo lá o Banco Master, os poderosos envolvidos? Aí aquilo não vai dar em nada. Talvez em pizza, chamado, né? Pois é. Mas quando é para padre, quando é para leigo, aí somos chamados. Vamos lá. Tentar resolver o que é que houve, né? Então, meu irmão, porque disse isso? O padre, por exemplo, certamente, olha, está aqui, o advogado do padre, eu li aqui a matéria toda, é a doutrina da igreja. Ou vai querer mudar a doutrina da igreja para agradar o mundo? Né? Então, meu irmão, o sistema, tu ainda não viu nada. O plano do demônio é acabar com a igreja católica. Entendeu? Esse é o plano do demônio, acabar com a igreja católica. Acabar com a Eucaristia. Ainda havia um golpe pesado contra a Eucaristia, viu? Aguarde. Eu estou avisando aqui há muito tempo, né? Aguarde. Porque vai vir um golpe pesado. Ou tu acha que vai vir de alguma igreja? Não, é da própria, vem de dentro do Vaticano. Alguém vai dizer lá alguma coisa, não vai dizer assim de forma aberta. Fidúcia súplica está lá, tem a palavra casamento lá? Não, mas é casamento. Entendeu? Lá em fidúcia súplica não tem a palavra casamento. Mas quando tu lê, se tu for católico, tu vai entender que aquilo ali é casamento. E quem está recebendo essa bênção está indo até para a lua de mel.
Foi casado, o padre deu a benção, o cara está casado. Entendeu? Não tem validade para Deus, óbvio. Mas o nome não está lá, mas as pegadinhas, né? Então vai vir alguma coisa contra a Eucaristia também, mas é só por debaixo do pano, que é para agradar, porque estamos em tempos ecumênicos, né? Viu as patadas que a Mãe de Deus andou recebendo? Né? Pois é, meu irmão. Não vem ninguém reclamar de Pedro Regis, não, viu? Não mexe com minha língua, não. A Mãe de Deus foi ofendida pela própria Igreja Católica, pelo próprio Vaticano, ofendeu a Mãe de Deus, pedindo que os católicos não a chamassem de corredentora e medianeira de todas as graças. Depois passaram vergonha que o católico apertou o cerco em cima da igreja e eu faria uma campanha violenta aqui no meu canal contra, né? Quando eles viram que a coisa não deu muito certo, aí veio com as carinhas de banjo. Não, vocês podem chamar. A gente aqui não vai botar em documento. Problema de vocês. Quando vocês morrerem, vocês respondem diante de Deus. Jesus não irá perdoá-los. Mexa na Mãe de Deus que tu vai ver, meu irmão, para onde é que tu vai, o teu destino eterno. Não mexa na Mãe de Deus, não, viu? Isso vale para mim, para tu, para o padre, bispo e papa, vale para todo mundo. Não mexe na Mãe de Deus, não, que tu vai se ferrar feio. Né? Então, voltaram atrás. Não, agora vocês podem chamar. Ah, é? Antes não podia, agora pode. Sabe por que pode? Porque os católicos de vergonha na cara reclamaram, e os bispos e padres também, né? E nenhum padre, nenhum bispo honesto vai querer deixar Nossa Senhora para trás, né, meu irmão? Vamos abrir os olhos, pelo amor de Deus. Cuidado, o senhor que é padre, para não cair na armadilha do demônio. Que o demônio está usando gente da igreja. Oxe, Pedro, como tu fala um absurdo desse? Tu não lê a Bíblia, não, meu irmão, é? Tu esqueceu de ler a Bíblia? Jesus escolheu 12 e lá tinha um capeta no meio. O diabo tomou conta de um, Judas, que está lá no inferno até hoje e não sai eternamente. Tu pode, daqui a 30 mil anos, se o mundo estiver por aqui ainda, Judas continua lá. O inferno nunca vai acabar. O céu nunca acaba, o inferno também não. Pensei que coisa, né? Pois é, vamos lá. Só Deus na casa. Viu, filhinho? Por que eu botei essa aqui? Assim. O Senhor vos escolheu. Se Nossa Senhora dando um recado, acho que tinha um padre, se eu não me engano, tinha um padre nesse dia que Nossa Senhora deu essa mensagem. O Senhor vos escolheu e espera muito de vós. Buscai forças na oração, pois somente assim podeis suportar o peso das provações que hão de vir. Os sacerdotes e fiéis que amam e defendem a verdade serão cada vez mais perseguidos. Para os ministros de Deus, a dor será maior, pois serão julgados e condenados. Coragem. Aí mais adiante, Nossa Senhora diz, mensagem 44:39, para quem quer, viu? Como o Senhor escolheu no passado o profeta Amós, olha o que Nossa Senhora fala. Aqui é em 2017, quando ela pega os profetas e reis do Velho Testamento, do Antigo Testamento, e traz para uma mensagem de Anguera. Coisa extraordinária, nunca antes vista em nenhuma aparição aqui no planeta Terra, né? Quer dizer, é só aqui, porque lá no outro planeta não tem gente morando, né? Pois é. O pessoal me pergunta, Pedro, você acha que tem vida em outros planetas? Tem não. Que vida que nem nossa aqui, não. Se tivesse, Jesus teria falado. Por que Jesus não falou? Então, pronto. Então, esqueça essa fusaca aí. Isso é armadilha do demônio para depois inventar coisa e querer destruir a fé, né? Que eu diga aquele Blublin, projeto Blublin, é o nome, viu? Um nome esquisito. Blublin é que vai enganar muitos católicos. Com inteligência artificial, que é uma armadilha do Satanás, com a tecnologia que o diabo vai usar, muitos católicos vão perder a fé. Deus não existirá mais para muitos católicos no futuro. Talvez seja breve. Como o Senhor escolheu o profeta Amós e confiou a ele severas correções aos infiéis, vós sois do Senhor, vós que sois do Senhor, anunciai e defendei sempre a verdade. Mesmo que sejais lançados fora, mas vós estareis sempre no coração do meu filho Jesus. Então, se o senhor é padre, falou a verdade, e até a própria Igreja Católica lhe botou para fora, o senhor vai continuar sendo padre para Jesus. Tudo que o senhor fizer vai ter validade. Agora, se o senhor errou, entrou na cachorrada, aí, meu irmão, pule fora, viu? Agora, se um padre ou um bispo é perseguido pela própria igreja, é afastado, eu entendi aqui Nossa Senhora dizer. Agora, se o padre errou, se meteu em coisa errada, né? Aí ele tem que ser afastado
reduzido a leigo. Beleza. Agora, se o senhor não fez nada, só falou a verdade, ensinou a verdade, aí, meu irmão, porque tem casos que eu conheço na Europa, né, sobretudo na Europa, de padres que há pouco tempo atrás aí foi perseguido e botaram o padre para fora. E agora? Entende? Pois é. Padres bons, os padres bons, todos, sem exceção, são perseguidos. Pode fazer uma lista aí dos padres famosos, bons, porque tem famosos que só tem fama. Estou falando que tem aquele que é bastante conhecido nas redes sociais e que fala a verdade, ensina a verdade, são perseguidos, né? Então, Nossa Senhora cita o profeta Amós e diz: nestes tempos difíceis, o Senhor precisa de homens e mulheres que assumam o verdadeiro papel de cristãos, que defendam o verdadeiro magistério da Igreja do meu Jesus. Mensagem 4439. Então, você presta atenção no que Nossa Senhora está dizendo. Se você quer acreditar, acredite. Se não quiser, sinta-se à vontade, né? Eu não estou aqui para convencer você de nada. Eu estou aqui só para te dar informação, né? E a informação boa. Vamos para 2008 de novo. Deixa eu ver se é essa. A Igreja do meu Jesus, muito sofrerá. Acho que eu já li essa aqui. Já. Essa aqui que Nossa Senhora disse que os padres vão ser presos. Vão prender os padres porque estão falando a verdade, né? Então, o padre lá do Ceará, de Quixadá, não o conheço, mas ele foi à justiça, cumpriu seu papel, né? Agora, esses movimentos, eles devem entender que a igreja tem uma doutrina. A igreja não pode se calar, porque Nossa Senhora diz: o silêncio do justo fortalece o inimigo de Deus. A igreja católica não pode se calar, né? Não pode esconder a verdade, não pode... A Bíblia não está lá? Todo mundo sabe por que Sodoma e Gomorra foi destruído, não sabe? Foi por causa do pecado, né? De homem com homem, mulher com mulher. Todo mundo sabe. Quer dizer, eu vou ser preso porque eu estou falando isso? Está lá na Bíblia. Que doidice é essa? Agora, meu irmão, se tu quer viver a vida que tu quiser, se tu pegar o teu texto e vier para Anguera vem. De vez em quando eu vejo essas pessoas. Nem precisa se identificar. Passou, eu já captei. Pronto. Trato bem, não vou maltratar ninguém, né? Agora, se eu também tiver que falar a verdade, eu não vou esconder para agradar a ninguém, né? Pois é. Então, é só para avisar os desavisados, né? Deixa eu fechar essa daqui. 4439, já mostrei vocês, né? Que fala do profeta Amós. Já colei, inclusive, aí. Essa do cárcere também, acho que eu já colei aqui, vou colar de novo. Se você é lá de Quixadá, mostra essa mensagem para o padre, que o padre vai entender, né? Nossa Senhora avisou que os padres que defendem a verdade, o padre não feriu ninguém. Se ele chegasse e dissesse, porque eu não vou chegar no lugar, pregar e apontar o sujeito ali, não. Eu posso dizer o que a doutrina da igreja diz em relação a qualquer coisa, meu irmão. Isso aí não é crime nenhum, né? Agora, só que vão inventar que é crime para calar a voz da igreja. É um negócio complicado. Ou Jesus manda logo um castigo de uma vez só para fazer deixar só a poeira e que eu esteja no bolo também, né? Claro, não tem problema. Fica só a cinza da gente, um castigo grande logo, porque aí quem tiver do lado dele vai para o céu, quem não tiver, que vá para onde quiser, né? Mas a coisa está muito séria, viu, irmão? Muito séria. Mensagem 5070. O que é que tem ela aqui? Os homens e mulheres de fé beberão o cálice amargo da perseguição. Serão rejeitados e lançados fora. Não desanimeis, meu Jesus estará sempre ao vosso lado e vos dará a graça da vitória. Mas quem é que vai rejeitar e lançar fora os homens e mulheres de fé? De onde vem isso? De dentro da própria Igreja Católica. Escuta o que eu estou te falando. E o que eu estou te falando aqui, tu não vai ouvir da boca de muita gente por aí não, ou quase de ninguém, né? Mas Nossa Senhora falou, eu não posso negar, né? Então, é de dentro da Igreja Católica, da nossa Igreja, que virá essa perseguição para outros padres e bispos
Se você fizer o que é certo, os que andam no caminho da contramão da verdade vão apoiar, né, o povo do mundo aí que anda perseguindo os que amam e defendem a verdade. Tem gente na igreja que fica ao lado dessas pessoas. É triste, né? E aqui no Brasil dá para botar umas 10 ou 15 carretas de padres que também estão nessa linha aí da sujeira e que não querem que a gente fale a verdade. Basta ver que não é para falar que tem inferno, não é para falar que tem purgatório. Ô Pedro, mas onde é que está algum documento? Nenhum. Não tem documento nenhum ainda. Mas uma coisa eu vou te dizer aqui. Não existe documento. Mas precisa de documento? Se um padre ou um bispo fala que o diabo não existe, o inferno não existe, a palavra dele tem mais poder do que isso aqui. Pedro? Sim. A palavra do padre, hoje na Santa Missa, vai ter mais poder do que o catecismo. E olha que o catecismo é onde está a verdade. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quem vai estar lá ouvindo na missa não leu o catecismo, não leu. E não vai ler. Mas o padre está dizendo, demônio existe, inferno existe. E aqui está dizendo ao contrário, existe e é eterno. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai bater com a cara na parede de bronze. Porque o caba ouviu o padre falar. Se ele fosse curioso, espera aí, eu vou saber o que o catecismo diz. O católico hoje, meu irmão, não lê a Bíblia mais não. A maioria dos católicos tem a Bíblia como enfeite distante. Tem casa que a gente chega que a Bíblia está aberta assim, sabe? Aberta. Tu passa o dedão aqui, fica a estrada de poeira aqui na Bíblia. Essa parte aqui, é porque a minha dá para você ver. Você vê que, se você olhar aqui, está sujo. A palavra certa é sujeira, né? Está sujo. Porque sujeira aqui do suor do dedo da gente. A gente pega, passa aqui, aí fica suado. Não sei se não dá para você ver por causa da luz. Mas está aqui, eu estou olhando aqui ao vivo, né? O meu catecismo está com as manchas aqui de sujeira do dedo, do suor do dedo. Tua Bíblia também deve estar, né? E tem casa que eu chego que a Bíblia está aberta na estante. O povo passa o ano inteiro, a Bíblia está aberta, mas ninguém lê. Se tu passa o dedo assim, o dedo fica cheio de poeira. Significa que não está lendo. A Bíblia que tem essa parte aqui que não está suja, é porque não está lendo. Está novinha, zerada, não está lendo. Se o católico fosse curioso, lesse a Bíblia, que é verdade, para vir da boca do Papa, do bispo, do padre, ela tem que sair da Bíblia. Não pode sair da cabeça dele. A verdade que a igreja tem que ensinar tem que vir da palavra de Deus. Entendeu como é que é? O ensinamento da igreja católica tem que sair de lá. Se sair das ideologias humanas, não é de Jesus essa igreja. Entendeu? Isso aqui foi feito de que forma? Tudo que está aqui foi feito baseado no ensinamento de Jesus. Se aqui tiver qualquer coisa que não for no ensino de Jesus, pode pegar a parte, arrancar fora e tocar fogo. Não presta. Se aqui tiver alguma ideologia que não tem, eu não encontrei, né? Se eu encontrasse, eu mostrava. Mas não encontrei. Embora eu também não li o catecismo todo. A Bíblia já li, mas o catecismo todo não. O catecismo tem um índice bacana aqui, no final, a gente vai e procura, né? Sobre lei moral. Dá um exemplo, apareceu porque quis, né? Lei moral natural, lei antiga, não sei o quê, justificação, graça, martírio, santidade cristã, todo o assunto, meu irmão, está aqui, o ensinamento da igreja. O ato do penitente, sacramento da penitência ou reconciliação, que eu devo falar sobre isso. Vou ter que marcar aqui logo. Amanhã, eu acho, né, que a quaresma vai começar, tem que ensinar o povo aqui a doutrina da igreja católica, para o povo se salvar. Eu também quero ir para o céu, e não quero que ninguém vá para o inferno. Então, vamos ajudar esses irmãos. Então, Nossa Senhora avisou que padres serão presos. Por que você foi preso? Porque estão ensinando a verdade. Então, aí, os padres, olha o que o diabo vai fazer. Por enquanto, é só... O padre foi chamado, vai depor, claro que ele não vai ser preso, né? O padre do Ceará não vai ser preso, né? Mas ele vai responder na justiça. O Ministério Público chamou ele para ele esclarecer. Óbvio que ele vai esclarecer, né? Então, parece que minha vista está travando aqui hoje. Deus é mais.
Então ele vai, esclarece, tudo bem, pode, sei lá, pagar uma multa, ou sei lá, não sei, se ele for condenado, mas preso eu acredito que ele não vá. Mas vai chegar o dia que vai. Aí, por exemplo, no dia que apertar o cerco e prender um padre e um bispo, aí os outros tudo se acovarda, pula fora. Aí não fala mais a verdade. Aí o diabo começa a bater palma. Por isso eu te digo, tu tem cuidado com quem tu vai votar esse ano, meu irmão. Entendeu? Porque se tu votar em político que não tem compromisso com Deus, com a família, com respeito às coisas sagradas, né? Tem político aí que nem católico é. Entende? Tem político no Brasil que não é católico e defende mais as coisas sérias do que muitos padres. E agora? Eu não tenho carta para defender político, não, viu? Deus é mais, está amarrado. Eu mesmo não. Mas eu te digo uma coisa. O presidente dos Estados Unidos, que parece estar envolvido nesse negócio do Epsil, que está um bocado de vídeo aparecendo coisa dele lá, né? Se ele fez errado, eu não sei. Nesses ambientes aí, meu irmão, Pedro Reis nunca não queria. Pedro Reis, vai para a ilha, meu irmão. É o que mesmo, irmão? Tem o que lá? É para rezar, é? Se for para rezar, eu vou meu texto, a Bíblia, não vamos para rezar. Vai convidar o Satanás para ir para lá. Pedro Reis não cai nessas coisas, não. Quando você vê essas coisas grandiosas de encher os olhos, vantagem, mais vantagem, sai de baixo. Saia fora, que é a armadilha do cão. Viu? Não se meta nisso, não, que é perigoso. Mas o presidente dos Estados Unidos lá, que deve ter uma carreta de defeito, tem coisas que ele diz, que eu leio, aí não foi que me falaram, eu li, que ele faz, e não é católico. O presidente dos Estados Unidos, ele não é católico. Mas tem coisas que ele defende que padres e bispos dos Estados Unidos ficam furiosos com ele. Aí eu olho e digo, mas eu disse essa aqui. O cara não é católico e está defendendo aquilo que, embora ele não seja católico, é defesa do catecismo. Eu estou te dizendo, eu já li dezenas, não foi 2, nem 3, nem 5, dezenas de coisas, de artigos que eu li, Pedro Reis, li em sites católicos de outros países, em que o presidente dos Estados Unidos, que não é católico, estava defendendo coisas e padres e bispos dos Estados Unidos ficou contra ele. Eu disse, peraí, como é que é, menino? O padre e o bispo ficou contra o que o cara está defendendo? Ele pode ser o cão lá e outras coisas, não sei. Mas estou dizendo o caso específico que eu li. Aqui no Brasil não é diferente, né? A gente tem político no Brasil que, embora não sejam católicos, mas que defende coisas que os políticos que se dizem católicos não defendem. Aí você bota, vou pedir agora, e na hora de votar, o que a igreja ensina o quê? Mal menor. Como mal menor? Entre um católico péssimo, que é a favor de matança de criança, roubalheira, corrupção, o diabo 4, católico, e um que não é católico, que não faz nada disso aqui, então tu vai votar no de cá, mesmo não sendo católico, viu? O XPD é o que eu aprendi com a igreja. A igreja me ensinou isso. O mal, chamado mal menor. Mal menor. É triste uma coisa dessa? Chegamos a esse ponto, né? É porque a maioria dos políticos se diz católico, só dá um mau exemplo. Aí, do outro grupo, o negócio está feio, viu, irmão? Quando vocês rezarem, peça o braço de Deus logo. Agora eu tô assim. Jesus, misericórdia para quem que merece e teu braço forte para quem merece também. Né? Não demore, não, que o negócio aqui a gente não aguenta mais. Que Deus tenha misericórdia. Rezemos pela igreja. Nossa Senhora diz, o pior ainda virá. Portanto, eu te digo em todo o português, claro, que eu e tu ainda não vimos nada, que vamos ver coisas que a gente vai chorar e lamentar. Aí eu estou usando as palavras de Nossa Senhora de Anguera. Caminhais para o futuro em que os homens e mulheres de fé irão chorar e lamentar, porque nada poderemos fazer. Porque estaremos cercados pelos inimigos que vão criar leis. Abriu a boca, o camburão chega. Aí quem prega vai ficar com medo de ser preso. Se tiver coragem, vai.
Lá mesmo evangeliza dentro do presídio. Tem muita gente precisando de evangelização. Mas quem é que vai ter coragem disso? Entendeu? Esse é o plano do demônio. Vencer pelo medo, né? O diabo quer vencer a igreja pelo medo. Porque um caso desse aí, como o Ceará, e tantos outros no Brasil e no mundo, os outros padres ficam tudo com medo de falar. Porque tem medo de ser chamado também. Reza pela igreja, reza pelo Brasil. Vamos rezar e pedir misericórdia para nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso São José, rogai por nós. Ó divino e poderoso Jesus, nosso Deus misericordioso e de bondade, nós nos colocamos agora em vossa presença amorosa. Nós nos apresentamos, Senhor, diante de vós e pedimos misericórdia. Apresento meus irmãos inscritos aqui no canal. Cada pessoa, Jesus, que acompanha, que comenta, que compartilha, cada família aqui representada também neste momento. Derrama, Senhor, vossas bênçãos sobre eles. Abençoa suas casas, seus trabalhos, seus projetos, suas finanças. Abençoa sua saúde física, emocional e espiritual. Se aqui, Jesus, inscritos neste canal, se houver alguém desanimado, fortaleça. Se houver alguém doente, Jesus, cure pela vossa misericórdia. Se houver alguém angustiado, que a vossa bênção traga consolo. Se houver alguém em batalha espiritual, Jesus, protege com vosso poder grandioso e misericordioso. Envia, Senhor, vossos santos anjos para que guardem cada inscrito do nosso canal. Que nenhuma seta maligna possa prosperar. Que nenhuma armadilha do inimigo prevaleça. Que tudo caia por terra. Que Maria pise a cabeça da serpente de todo mal. Sobre este canal, Senhor, derrama tuas bênçãos e graças. Que o Espírito Santo possa conduzir cada palavra aqui proclamada. Que a Santíssima Virgem Maria interceda, Jesus, por cada família inscrita neste canal. Que São José proteja os pais e trabalhadores. Que os lares sejam restaurados, a fé seja renovada. Multiplica, Senhor, as graças sobre aqueles que evangelizam, que defendem a fé, que permanecem firmes no meio das provações. Nós confiamos tudo em vossas mãos. E já agradecemos por todas as vitórias que virão sobre nós, nossa casa, nossas vidas. Abençoa este sacerdote lá do Ceará e todos os padres, toda a igreja, para que amem e defendam sempre a verdade, que não desistam de amar e defender a vossa palavra. Pelas mãos santas e imaculadas de vossa mãe, abençoe Jesus a cada um de nós neste dia e para sempre. Amém. Paz e bem, meus irmãos, um excelente domingo para todos nós. A gente se encontra às 3 horas da tarde, com a graça e a permissão de Deus. Até lá, se Deus quiser. Compartilha. Deixe seu joinha também para ajudar o canal.